João 6, de 16 a 21, eu quero pensar com você sobre eu sou na tormenta. Eu sou na tormenta. João capítulo 6, de 16 a 21. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Por que nós nos decepcionamos com Deus? Muita gente atormentada vai a Cristo, na esperança de que Cristo irá poupá-las da tormenta. Essas pessoas querem a todo custo ser felizes. Elas lutaram muito, tentaram de tudo, mas nada funcionou. Restou a elas apenas Jesus. E aí elas recorrem com o coração transbordando de boa fé e de esperança ao Cristo sobre o qual ouviram, mas se decepcionam. E decepcionam-se por quê? Essas pessoas geralmente ouviram dizer que Jesus pode ajudá-las em todos os seus problemas pessoais. Elas ouviram que Jesus pode ajudá-las nos seus conflitos familiares, em suas desilusões amorosas, em suas enfermidades físicas, em suas dificuldades financeiras, nos seus transtornos emocionais. Foi-lhes dito que Jesus é a solução para todos os problemas. E aí, desesperadas, elas correm para os braços de Jesus em busca dessa paz de espírito tão desejada. Elas querem em Jesus a realização pessoal tão almejada. Elas querem um relacionamento tão invejado e elas querem uma tranquilidade financeira que elas tanto cobiçaram. Elas querem a vida sobre a qual elas tanto sonharam. E foi garantido a elas que se entregassem-se ao Senhor com fé, pagassem um preço de compromisso, e geralmente esse preço de compromisso é financeiro ou em campanhas diversas de consagração. Então foi-lhes garantido que se fizessem isso, tudo ficaria bem, na mesma proporção da fé que tivessem e investissem. Só que surge o problema. Essas pessoas se entregam a Cristo, começam a se dedicar ao Senhor, e essas pessoas descobrem que a tormenta não passou. Elas descobrem que o Senhor não as livrou dos ventos fortes, o Senhor não as arrancou da agitação do mar revolto da vida. Pelo contrário, muitas delas acham que os filhos dão trabalho ainda pior. Elas descobrem que o cônjuge não mudou num passe de mágica. Aliás, parece que o cônjuge piorou. Essas pessoas descobrem que o dinheiro continua faltando. Essas pessoas enxergam e olham para si mesmas e veem que o corpo ainda está enfermo, a alma ainda está angustiada. Enfim, aquela promessa de que Cristo pode ajudar em todas as causas impossíveis não se cumpriu. E esse crente continua infeliz. Só que agora tem um agravante. Essa pessoa sente como se Deus não se importasse com os problemas dela. Ela se decepciona com Deus, ela se desespera da vida. O que deu errado? O erro, gente, foi achar que a vida cristã se trata de um constante litígio, uma queda de braço intensa entre o crente de um lado e o diabo do outro. E Deus fica no meio, olhando,
E Deus só vai decidir quando Ele vir no crente fé e força o bastante para conquistar. Isso é claro. Quando a vontade oposta a desse crente em luta não é a vontade do próprio Deus. E aí o bicho pega, porque agora não é mais eu versus o diabo e que Deus me ajude. Agora sou eu versus Deus. E eu tenho que ter fé. Nós olhamos para o cenário religioso dos nossos dias e a gente descobre que essa espiritualidade é uma espiritualidade doentia, cuja origem se arrasta desde a queda do homem lá no Éden. E contra-atacando a loucura desse tipo de piedade, D.A. Carson, no seu livro excepcional chamado Um Chamado à Reforma Espiritual, olha o que ele escreve, ele diz assim: a piedade cristã repousa na submissão à vontade do Todo-Poderoso. A piedade cristã repousa na submissão à vontade do Todo-Poderoso, não em intercessões que procuram modificar a vontade de Deus. Orações petitórias podem, portanto, ser rejeitadas na melhor das hipóteses como impertinência e na pior como insulto desesperado ao Deus santo e soberano. Fecha aspas. Perceberam a gravidade? O erro das pessoas, de fato a loucura delas, gente, é crer na frase ou em algo parecido com a frase que eu li adesivada na traseira de um carro parado na minha frente, no semáforo, nesta semana que passou. E a frase dizia assim: você está preparado? Posso falar? É imprópria, mas estava escrito. A frase diz assim: eu sonho, Deus realiza. Eu vou repetir. Eu sonho, Deus realiza. Meu Deus, quanta impertinência, para dizer o mínimo. Quanto insulto ao santo Deus, ao soberano Deus. Essa gente, e grande parte dessa gente se diz cristã e evangélica, realmente crê que precisa de Jesus, mas elas creem que precisam de Jesus para Jesus realizar os sonhos delas, resolver os problemas delas, multiplicar os recursos delas, proporcionar a elas bem-estar e saúde para viver a vida boa de meu Deus. E elas pensam mais ou menos assim: eu sonho e Deus realiza. Que Deus me ajude, e se Deus não quiser me ajudar, que Ele não me atrapalhe e que amarre o diabo para não me atrapalhar. É uma loucura, e por causa desse tipo de pensamento, e precisamente por causa desse tipo de pensamento, é que as pessoas se decepcionam com Deus. Como nós vimos na semana passada, Cristo para essa gente não passa de um padeiro. Cristo não é pão. E quando esse padeiro, Cristo, atrasa a entrega, essas pessoas reclamam. Ou quando o padeiro, Cristo, entrega o pão um pouquinho mais queimado, elas também reclamam e dizem: eu não gosto de pão queimado, eu gosto de pão mais branquinho. Como me irrita na fila da padaria às vezes isso. Não, eu quero os mais branquinhos. Não, eu não gosto dos branquinhos, eu gosto dele mais queimadinho, mais tostadinho. E aí ficam brigando com o padeiro, porque o pão ou não chegou na hora certa, ou não chegou do jeito que agrada. Não é assim que as pessoas têm tratado Deus. Esse Deus, e eu digo Deus com D minúsculo, esse Deus de causas impossíveis que é pregado, que é cantado, que é crido por aí, não é, gente, nem de longe o Deus da Bíblia. Isto é, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus de impossíveis, esse Deus de causas impossíveis que está sendo oferecido nesse box de produtos religiosos do mercado gospel, na verdade não passa de um criador de ídolos. É um Alibabá, cercado de ladrões de esperança, para dizermos o pouco, o mínimo.
com palavras mágicas de poder. Abre-te, Sésamo, destrancando tesouros escondidos para os fiéis. Na verdade não são tesouros, são ídolos para o coração dessa massa idólatra. Esse Deus pregado e crido e buscado é como gênio mágico, que sempre atende aos nossos desejos se a gente esfregar direitinho a lâmpada de Aladim. Esses ídolos que o Deus gospel entrega aos que o buscam com fé, com sacrifício, os ídolos são as bênçãos que eles buscam, as curas que eles buscam, as libertações, enfim, os bens, os produtos que Paulo chamou de vergonhoso, de desonesto, chamou esses pregadores de dissimulados, segundo aos Coríntios 4. E esses ídolos e essas bênçãos e esses tesouros que eles buscam nesse Deus Aladim, gênio da lâmpada mágica, esse Deus Alibabá, tudo isso para ser gasto em prazeres sem Deus no mundo. Tiago, na carta dele, no capítulo 4, chama essa gente de adúlteras, porque querem as bênçãos para gastar consigo mesmas em seus próprios prazeres sem Deus. Gente, é por tudo isso que esses, entre aspas, fiéis acabam se decepcionando com Deus. Porque prazeres sem Deus, por mais que esses prazeres sejam legítimos, e por mais que você obtenha esses prazeres, prazeres sem Deus não se sustentam, nem nos bancam na vida. Tendo desconstruído esse Cristo que se busca, essa realidade doentia da piedade contemporânea, a pergunta que a gente tem que fazer agora é a seguinte: quem é o Deus da Bíblia? Quem é o Deus da Bíblia? Que Deus é esse em quem eu devo crer? E o texto de hoje, o que nós lemos no início, em João capítulo 6, tem como propósito apresentar para nós esse Deus pelo que realmente Ele é. Pelo que de fato Ele almeja ser para nós, fazer para nós. Nós temos aqui nesse texto de João uma fração da soberania de Deus, do poder de Deus, mas principalmente nós temos nesse texto de João uma fração do amor e do cuidado de Deus pelos seus discípulos. Porque Deus nunca pensou em decepcionar seus filhos. E é por isso que Deus nunca prometeu algo que Ele não cumpra. O problema é quando a gente coloca palavras que Ele não prometeu nos lábios dEle. O problema está sempre na forma errada como a gente enxerga esse Deus e as promessas desse Deus para o seu povo. Olha o nosso texto, João 6, de 16 a 21. João escreveu esse evangelho selecionando a dedo cada um dos 7 milagres que nós temos relatados aqui. E a intenção de João é produzir nos leitores fé que salva, fé que sustenta o crente com o coração satisfeito em Cristo. Está dito isso em João 20, de 30 a 31. E esse Cristo que salva e que sustenta o coração, não é um Cristo que surge para nós numa imaginação qualquer, não, é o Cristo que nós contemplamos, glorioso, nas páginas desse Evangelho, por exemplo, da primeira à última linha. Então João nos conta quem é esse Cristo, nos mostra o que Ele fez, algumas coisas. E a esperança dele é que tenhamos comunhão com esse Deus na medida em que a gente lê e pede ao Espírito de Deus para abrir nossos olhos, para fazer-nos ver quem esse Deus é. João quer que nós tenhamos uma experiência com Deus lendo esse texto. E a história de hoje, Jesus andando sobre o mar para encontrar os discípulos no meio de uma tempestade, gente. Essa história vem logo depois de um milagre maravilhoso, a multiplicação de 5 pães de cevada e 2 peixes que alimentaram mais de 5.000 pessoas. João 6, de 1 a 15. E após esse milagre da multiplicação, depois dessa travessia milagrosa do mar, porque Jesus multiplica pães e peixes, mais de 5.000 pessoas comem,
Jesus coloca esses discípulos no barco, no meio do mar vem a tormenta, Jesus vai ao encontro deles, e no momento em que Jesus entra no barco, a Bíblia diz aqui no texto que a gente leu, o barco chega do outro lado tranquilo, são e salvo. E do outro lado da margem, lá em Cafarnaum, Jesus volta a conversar com a multidão que literalmente estava perseguindo Jesus em busca de pães, peixes, sinais e maravilhas. É o que está dito em João 6, de 22 a 25. Mas Jesus ama essa gente, Ele não quer deixar essa gente confusa. E aí, tentando fazer essas pessoas entenderem a real natureza do milagre que Ele fez, Jesus se engaja num diálogo com esses homens, que vai do verso 22 até o fim do capítulo, no verso 71, um dos discursos mais duros de Jesus, que os seus próprios discípulos acharam duro demais de engolir. João 6, verso 60. O que estava Jesus fazendo aqui nesse discurso? Jesus estava de fato esclarecendo que em todos os seus sinais, em todos os milagres que ele realizava, ele tinha pelo menos dois objetivos. O primeiro era mostrar o selo da aprovação de Deus na vida e no ministério dele, João 6, 27. E segundo, ele queria revelar que ele, Cristo, especialmente neste milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá a vida aos homens, João 6, de 33 a 35. Só que essa multidão não entendeu isso, como muitos hoje não entenderam. Essa multidão queria Jesus, mas queria Jesus para Jesus continuar provendo para elas pão, peixe, cura, sinais e maravilhas. E aí Jesus insiste com a multidão dizendo: olha, vocês não entenderam nada. Meus milagres, na verdade, revelam que eu sou Deus. Meus milagres apontam para uma realidade sobrenatural, espiritual. Eu vim morrer no lugar do pecador, eu vim curar a doença do pecado, diz Jesus. Eu vim matar a fome e a sede do coração de vocês com a revelação de quem eu sou. Eu não vim para prover pães e peixes e saúde ou bem-estar como substituto meu, porque muita gente não quer Jesus, querem Jesus, mas para ter outra coisa. E Jesus diz: vocês não entenderam, eu vim vencer a morte, e eu vim dar a vocês vida plena. Os discípulos não entenderam, assim como a multidão não havia entendido. Que a multidão não havia entendido que Jesus é isso e o que Jesus queria dizer com o milagre, está claro, mas a gente não percebe que os discípulos também não tinham entendido, e porque os discípulos não entenderam é que Jesus realiza o milagre da travessia do mar revolto. A narrativa de João 6, de 16 a 21, que a gente leu, ela está contada também em dois outros evangelhos, Mateus e Marcos. E eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, para você ver alguns detalhes que João não nos conta sobre esse mesmo milagre. Marcos capítulo 6 também, a partir do verso 45. E leia com atenção, para você perceber por que que Jesus, no meio desse discurso sobre ele ser o pão da vida, tendo ele acabado de fazer o milagre da multiplicação, por que que Jesus coloca esses discípulos num barco e literalmente envia eles para o meio de um temporal? Marcos 6, 45. Logo em seguida, ou seja, depois do milagre da multiplicação de pães e peixes, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava aquela multidão que o seguia para casa. Depois de se despedir de todos, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Jesus viu que os discípulos estavam em apuros. Jesus viu
que os discípulos estavam em apuros. Então aqui você já tem pelo menos 3 informações muito importantes. Foi Jesus quem insistiu para eles irem, sabendo que viria a tempestade, já que ele sabe de todas as coisas. Então aqui você já descobre que Jesus não é Deus para te livrar de tormenta, muitas vezes ele vai enfiar você numa tormenta. Segundo, Jesus fica sozinho orando. Terceiro, ele não tira os olhos dos filhos dele. Ele não só manda esses discípulos à tormenta, como segue orando por eles. Eu não tenho dúvida de que Jesus orava por eles, com os olhos fixos neles. E Jesus os viu em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles. Veja, o que Marcos quer dizer com isso? Não é que Jesus queria passar e deixá-los para trás, não. Essa expressão, a intenção era passar por eles, é extraída de Êxodo 33:19, quando diz que Deus passou por Moisés revelando a sua glória. Então, o que Marcos quer que a gente enxergue é que Jesus passando por eles, Jesus passa desfilando glória, andando sobre as ondas do mar. Só que o que acontece? Mas, verso 49, quando os discípulos o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que Jesus fosse um fantasma. Ficaram tão aterrorizados, todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. Agora escute. Por que eles ficaram admirados? Porque eles ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Você prestou atenção nisso? Esses 12 apóstolos, a exemplo da multidão, tinham olhos para ver, mas não viam. Tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Eles tinham visto todos os milagres de Jesus até aquele momento, especialmente o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas eles ainda não haviam compreendido que Jesus é o grande eu sou. Eles ainda não haviam compreendido que Jesus é Deus cheio de graça e de verdade gloriosa, estampada para eles, capaz de salvá-los do pecado, de satisfazê-los ou de saciá-los com a beleza gloriosa do ser e do caráter de Deus, estampados em Jesus, bem ali na frente deles, dos olhos deles. Os 12 ainda não tinham entendido que Jesus veio para ser Salvador e saciador. Eles não tinham entendido que Jesus veio para ser Salvador e sabor. E aí, como aquela multidão, os discípulos ainda estavam apegados nas coisas que Deus dá. Eles estavam apegados nas coisas que Deus dá e não em quem Deus é para nós. Foi por isso que Jesus, não querendo deixá-los se enganar a seu respeito, encaminhou eles para o outro lado do mar, sabendo que eles enfrentariam uma tormenta. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, você no meio de uma tormenta, eu sei porque eu também enfrento elas, nós somos tentados a achar no meio de uma tormenta que Deus não nos ama, mas pode ser o total oposto. Exatamente porque Ele nos ama, Ele nos manda para a tormenta para ensinar algo que a gente ainda não entendeu, porque o coração da gente é duro. Algo precioso aqueles discípulos ainda iam aprender. E é por isso que Jesus manda eles, literalmente, insiste com eles, como diz Marcos 6,45. Jesus insiste com eles, manda eles, coloca eles no meio da tormenta, envia eles para o meio de uma tempestade, fica lá de longe, sozinho, orando por eles, com os olhos neles, como que dizendo, vai ventar e vai ventar muito, mas eles não vão se afogar, porque eu não deixo.
Sabe o que é isso? Os jovens cantaram sobre o louco amor de Deus há alguns dias aqui na igreja. E eu descreveria essa cena como sendo o severo amor de Deus. O Deus que tantas vezes precisa arrancar de nós tudo o que nós temos. Saúde, dinheiro, bens, o que for. Filho, cônjuge. O Deus que precisa arrancar de nós tudo o que temos, para nos ensinar que Ele é a única coisa que de fato nós precisamos. Os discípulos não tinham entendido isso. Eu posso imaginar aqueles ventos naquele barco e os discípulos, lembra que cada um deles ficou com um cesto cheinho de pão e peixe? Eu posso imaginar aqueles discípulos, cada um agarrado naquela cesta, dizendo, meu Deus, nós vamos perder. E Jesus está lá no monte orando, olhando para eles e dizendo, ó Pai. Gente, esse milagre, outra coisa que você tem que observar, esse milagre, volta lá para João 6, esse milagre foi só para os 12, a multidão não viu esse milagre. Ninguém mais viu esse milagre. Depois que eles chegam do outro lado da margem e Jesus volta a conversar com a multidão, Jesus não fala desse milagre, ninguém mais viu esse milagre, só os 12 viram e os 12 deixaram registrados para nós nos evangelhos, Mateus, Marcos e João. Por quê? Porque essa lição é para os discípulos. Essa lição aqui é para crente, é para mim e para você. Jesus quer ensinar os seus filhos, Jesus quer ensinar os seus filhos, os seus verdadeiros discípulos, que tantas vezes se veem enganados sobre quem Deus é e por que Deus age como Deus age. Ou seja, Jesus queria ensinar para eles o seguinte, sabe do que vocês precisam na vida? Da minha presença. Por isso que eu pedi para o Orlando cantar esse cântico, nos braços do Pai. Porque Jesus já tinha ensinado que Ele é o sustento, quando Ele multiplicou pães e peixes. Mas os discípulos ali, apavorados, com medo de perder tudo que Deus já tinha dado para eles, até aquele momento, do pão e do peixe a vida deles, Jesus vem sobre as ondas do mar, encontrar-se com eles no meio do temporal, para dizer o seguinte, sabe do que vocês precisam? De mim. A minha presença é sustento, a minha presença é salvação. É de mim que vocês precisam, não é de pão e peixe e não é de mar tranquilo. Porque se eu der para vocês pão e peixe num mar tranquilo, essa vida de sombra e água fresca leva vocês para o inferno. Vocês nunca mais vão me querer. É mentira? Gente, que Cristo é o sustento, estava claro quando cada um dos 12 carregou consigo um cesto cheio de pão e peixe. João 6, de 12 a 13. Agora ficou claro para os discípulos que Jesus não é só sustento, mas Ele é também salvação, porque se não fosse Jesus entrando no barco, eles nunca chegariam do outro lado. João 6, 21. Qual é a lição? Quem se agarra com fé ao que Cristo promete ser para nós. E o que Cristo promete ser para nós? Pão, água, caminho, verdade, vida, ressurreição, salvação. Quem se agarra com fé no que Cristo promete ser, tudo isso fruto do que Cristo conquistou por nós na cruz, na ressurreição. Quem se agarra no que Cristo promete ser, encontra livramento para o seu principal problema. O principal problema do homem é o pecado. E Marcos chamou de dureza do coração. Por quê? Porque o pecado, a dureza do coração estava impedindo os discípulos de perceberem que Jesus é muito mais do que alguém que faz milagre de multiplicação. E aí a gente mergulha no milagre hoje à noite, e a gente tem que responder a pelo menos duas questões. Quem sou eu e você nessa tormenta da vida? E a segunda questão, o eu sou na tormenta da vida.
Porque Jesus não te chamou aqui hoje à noite para ensinar você a atravessar a temporal. Isso é pregação de autoajuda em nome do Evangelho. Eu não chamei vocês aqui, eu não convidei, eu não orei para vocês estarem aqui para eu ensinar vocês a atravessar a temporal. Como se a vida boa fosse aquela depois do temporal. Porque não é isso que João quer que a gente enxergue, e eu espero mostrar isso para você. O que João quer que a gente enxergue é Deus no temporal. Quem sou eu na tormenta? Semana passada, quando a gente estudou o milagre das multiplicações aqui, dos pães e dos peixes, a gente falou que Jesus, o Senhor, nos coloca em situações humanamente impossíveis, para provar o coração da gente. E em seguida revelar que Ele, Jesus, a pessoa dele nos basta. Porque a graça de Jesus é melhor do que a vida, Salmo 63:3. E no milagre de hoje, a lição é a mesma coisa. A presença de Jesus basta, a presença de Jesus sustenta, a presença de Jesus salva. Esses discípulos estavam fartos de pães e peixes. Eles estavam com pão e peixe sobrando dentro do barco, um cesto cheio para cada um deles. E aí Jesus vem andando sobre as águas para dizer para eles: olha, tanto que vocês precisam de mim, porque se não sou eu com vocês, primeiro que vocês nem chegariam do outro lado para comer o resto desse pão e peixe, e segundo que vocês não teriam prazer comendo esse pão e peixe. Olhe para esses discípulos, como é que eles estão, quem eles são? Eles estão fartos de pão e peixe, eles são pescadores acumulados de experiência, eles são homens que deixaram para trás uma história, se tornaram discípulos, eles estão seguros do destino, sabidos de onde queriam chegar, do outro lado da margem, em Cafarnaum. No entanto, eles são frágeis, eles são impotentes, eles são duros de coração, eles têm a mente dividida, inconstantes em tudo que faziam, e naquela noite eles foram surpreendidos pela tempestade. Observe comigo, veja a história desses homens nessa tormenta, porque quando a gente analisa essa história, um passo de cada vez a gente se vê neles. Esses discípulos na tormenta somos eu e você, sem Cristo, nessa vida tormentosa pelo pecado. Primeiro, fartos de pão e peixe, mas frágeis. Muita gente acha que o que falta para ele ou para ela é mais pão, é mais peixe, é mais coisa, é mais oportunidade. Mas esses discípulos estavam fartos, com a barriga cheia, pão e peixe de sobra, na verdade um cesto cheio para cada um, ou seja, materialmente abastados. Mas quando a tempestade se abateu sobre eles, eles remaram, remaram, remaram e não chegaram em lugar nenhum. João quer que a gente enxergue que sem Cristo no barco, sem Ele conosco, nada do que temos, seja pouco ou seja muito, não vai bancar a sua vida. Tanta gente achando que para ser feliz precisa de mais peixe, e aí pesca, 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 pesca. Tanta gente achando que para ser mais feliz precisa de mais pão, e aí amassa, 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 trabalha, trabalha. Enche o barco de pão e de peixe. E aí vem um temporal e elas descobrem que por mais que tenham tudo, são frágeis. Não é assim na vida real? Quem de nós poderá dizer que o que se tem é o bastante para viver, gente? Quem? Ninguém. Até uma enfermidade abater você, até um dissabor chegar na sua vida, até uma perda calejar seu coração. Cheios de pães e peixes, mais frágeis, pescadores acumulados de experiência, mas impotentes.
Outros acham que na vida você precisa de conhecimento. E aí Luc Ferry, no livro dele, A Arte de Ser Feliz, ou Ensinando a Ser Feliz, Luc Ferry, um dos maiores filósofos da atualidade, ex-ministro da Educação na França, ele diz, com essas letras, não são palavras de um pregador, ele diz que a filosofia existe para apresentar um caminho de salvação. E ele vai dizer que o caminho da salvação está em você saber desenvolver seu conhecimento filosófico, a articulação, a compreensão, a razão. Tanta gente achando que quanto mais conhecimento, quanto mais know-how, quanto mais habilidades, quanto mais capacidade, mais felizes elas serão. E aí elas sonham em ter pão e peixe, elas sonham em ter currículo admirável. De onde eu tiro que esses homens eram experientes? Eles eram pescadores, pescavam desde criancinha, conheciam aquele mar como se fosse a palma da mão deles. Eram tão seguros do que sabiam e de que conheciam aquele mar, que o texto diz para nós, em João 6,16, que eles entraram no barco e decidiram cruzar o mar ao entardecer, à noite. Porque sabiam exatamente quanto tempo levava, que caminho pegar, acumulados de experiência, até que vem o vento, e o texto diz para nós que veio o vento, verso 18, logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou agitado, depois de remarem 5 ou 6 quilômetros. Marcos capítulo 6, verso 48, acrescenta dizendo que eles estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento e as ondas. Em outras palavras, do que adiantou serem acumulados de experiência? Do que adiantou? Do que adiantou ter pão e peixe? Do que adiantou saber velejar? Assim é a vida sem Cristo no barco, assim somos você e eu na tormenta sem Deus, experientes, materialmente abastados, mas frágeis e impotentes. Reconheça isso. Outra coisa, homens que deixaram para trás uma história de pesca, de vida, tornaram-se discípulos. Mateus largou sua grande carreira junto com os romanos, cobrador de impostos. Cada um deles com uma história cheia de coisas, e eles deixam tudo, tornam-se discípulos. Mas o coração ainda era duro, como muita gente que encontra Jesus, professa a fé pelo batismo, começa a frequentar a igreja, e acha que pronto, que vai mudar assim, num passe de mágica, e não reconhece que o coração ainda é duro. Se eu e você estivéssemos lá dizendo para Pedro, ou para qualquer um daqueles 12, que eles tinham o coração duro, é provável que a gente levaria uma bronca. Mas o próprio Marcos admite, Marcos escrevendo a narrativa, tendo ouvido Pedro falar, porque o evangelho de Marcos nada mais foi do que os sermões de Pedro, que Marcos foi anotando em Roma, e aí o próprio Pedro, quando conta essa história, ele conta, e sabe o que acontecia? Na verdade, nosso coração era duro. Então não importa quantos anos você tem de igreja não, meu irmão. Tem muita gente com muito tempo de igreja, com o coração mais duro que uma chapa de aço. E Jesus quer ensinar esse povo. E aí, Jesus quer ensinar para eles que apesar de toda a experiência religiosa que eles já tinham tido, eles ainda não conheciam Deus. Sabe o que mais me impressiona nesse texto? Não sei se você prestou atenção. João 6, versículo 19, diz para nós que o que apavorou eles não foram as ondas, foi Jesus. Viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco, ficaram aterrorizados. Marcos 6, verso 50, ficaram todos aterrorizados ao vê-lo, achavam que era um fantasma. Duros de coração, não conheciam Jesus.
já estavam andando com ele há um tempo, mas quando vem Jesus sobre as ondas, sobre o mar, andando como que dizendo, eu sou o soberano sobre tudo, sobre todos, e eles se assustam, é um fantasma, é assombração. Cadê a cabeça de burro para a gente pendurar para espantar esses mal-olhados, esses fantasmas? Não conheciam Deus, cegos para o Senhor da glória, tão cegos, sabe qual é o próximo milagre no Evangelho de João depois desse? João 9, a cura de um cego de nascença. João é um mestre da literatura, guiado pelo Espírito. Ele quer que a gente enxergue, e aí, se você for ler João 6, 7, 8, até chegar no milagre da cura do cego de nascença, você vai ver João pintando o cenário para dizer como aqueles discípulos, apesar de seguirem Jesus, terem deixado tudo, eram cegos, não viam Jesus. Quanta gente assim. E aí atravessa a tormenta, e aí Deus envia na tormenta, e aí quando Deus começa a se manifestar a eles, eles se assustam com Deus. Tem 20 anos que eu sou pastor, é muito pouco, mas já é o bastante para ver ao longo da caminhada, muita gente assustada com Deus, porque não entende como Deus vem a nós na hora da tormenta para nos ensinar. E outra coisa sobre esses homens, eles estavam seguros do destino, eles sabiam de onde saíram e aonde queriam chegar, só que não contavam com a tempestade naquela noite. Gente, quem mandou eles para a tempestade foi Jesus, eles estavam obedecendo à vontade de Deus. Marcos diz que Jesus insistiu para eles entrarem e atravessarem o mar. Eles sabiam que o destino era Cafarnaum, eles tinham pão e peixe, eles eram experientes. O que poderia dar errado? Temos tudo e mais, estamos fazendo a vontade de Deus. Deus falou, nós ouvimos. Você escutou Pedro, você escutou João, você escutou Judas, você escutou Mateus. Todos ouviram Jesus insistindo, entre e atravesse, ou seja, fazer a vontade de Deus, nada pode dar errado. Realmente. Mas o que é dar errado para você? Dar errado para você é surgir um temporal? Mas surgir um temporal era o plano. Surgir um temporal, surpreendê-los com uma tormenta, era o plano. Para ensiná-los que Jesus é sustento e salvação. Gente, assim é a vida. A vida é cheia de surpresas tormentosas. E a vida é assim por causa do pecado. Então quem sou eu e quem é você nessa tormenta? Não passamos de pessoas frágeis, impotentes, duras de coração, vulneráveis à tormenta do pecado. E do que nós precisamos, não é de pão e peixe, não é de um barco mais seguro. Nós precisamos de Cristo, do grande eu sou, do Cristo que vem ao nosso encontro, nos salva e nos sacia. E a última coisa, o eu sou na tormenta. O eu sou na tormenta. Jesus vem andando sobre as águas revoltas do mar, indo ao encontro dos discípulos em apuros nessa tormenta, ensinando a eles sobre o que de fato eles mais precisam na vida. Vocês precisam de mim e por isso eu estou indo ao seu encontro e por isso estive lá de longe orando por vocês. Por isso eu quero que vocês saibam, eu nunca tirei os olhos de vocês. Como é que Marcos soube disso? Como é que Pedro soube disso para contar para Marcos, e Marcos escrever no Evangelho de Marcos, como a gente leu, que Jesus estava lá no monte, vendo os discípulos, orando por eles, como? Simples, quando Jesus entrou no barco e sentou com eles. Ele disse, eu nunca tirei os olhos de vocês, eu nunca deixei de vê-los na hora da sua maior dor, na hora do seu maior medo.
Eu não só o via, como orava por você. E Marcos diz que ele estava sozinho. Qual é a necessidade de dizer que Jesus estava sozinho, meu Deus do céu? Você lê a Bíblia prestando atenção nesses detalhes? Tem que ler. Por que que Marcos fala que Jesus estava sozinho? Para dizer para nós que nada o distraía. A atenção dele era dos discípulos na tormenta. Esse é o nosso Deus. Gente, essa história foi milimetricamente calculada por Jesus para nos ensinar que o que eu e você precisamos não é de pão e peixe, não é de barco seguro. É de Deus. Por quê? Porque Ele é o eu sou na tormenta. O Deus, escuta o que eu vou te dizer, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus que tira da tormenta, Ele é Deus na tormenta. Ele não é Deus que tira da cova dos leões, Ele é Deus na cova dos leões. Ele não é Deus que tira da fornalha de fogo, Ele é Deus na fornalha de fogo, Ele é o grande eu sou. Deus não é Deus para dar bênçãos, Deus é Deus para ser a bênção, meu povo. Para ser pão, para ser peixe que alimenta e sacia, para estar presente e nos salvar. Veja como João coloca isso tudo. João 6,19, depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar. Presta atenção, leia esse texto, não olhe para mim não, olhe para sua Bíblia agora. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, ficaram aterrorizados, mas Jesus lhes disse, sou eu. Essa expressão é a mesma expressão na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, quando Deus falou, eu sou o que sou. Jesus diz, sou eu sou. Eu sou Deus, não tenham medo, eu sou. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram ao seu destino. Pergunta: por que que João não falou um A sobre a tempestade depois que Jesus entrou no barco? Sai dessa. Marcos nos diz, em Marcos 6,51, que quando Jesus entrou no barco e o vento parou. João não diz. Sai dessa, sem abrir uma escola. João, por que que você não falou que o vento parou? Porque para João o vento pouco importa. A tempestade pouco importa. João não quer que a gente veja Deus como um Deus que faz vento parar. João não quer que a gente veja Deus milagreiro. João quer que a gente veja Deus entrando no barco, sentando com a gente, e a gente chegando do outro lado. Se você tem dúvida disso, leia de novo. João 6,20, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco, e logo em seguida chegaram a seu destino. Ô João, por que você escreve assim? Cadê a história de e o vento parou, de Marcos 6,51? Sim, o vento parou, é verdade, a gente sabe, mas para João pouco importa vento, ventar ou parar. O que importa é Jesus chegando para mim e para você na hora da maior tormenta da nossa vida, sussurrando ao seu e ao meu ouvido, dizendo, sou eu, não tenha medo, receba-me no seu coração, e você chegará ao destino. O mais importante não é Deus acalmar tempestades. O mais importante é Deus se revelar a nós na hora da tormenta. Eu sou.
O mais importante é Deus dizer uma palavra que acalma o coração, não tenham medo. O mais importante é receber Jesus no coração e desfrutar da pessoa e da presença dEle. Eles o receberam no barco. O mais importante é chegar ao destino, ao céu, a presença gloriosa do Senhor na eternidade. Isso vale mais do que Deus fazer vento parar. Porque tem muita gente cuja vida não tem nenhum vento que assuste, mas não vai chegar do outro lado. Você percebeu, gente? João não quer revelar para nós um Cristo que dá pão. João quer dizer, Ele é o pão. João não quer mostrar para nós que é um Cristo que acalma a tempestade. Sim, Ele acalma, eu sei, Ele é poderoso, Ele anda sobre o mar. Mas João não quer que você se encante com vento que para. Lembra dos discípulos voltando, tendo expulsado o demônio, feito um monte de coisa em nome de Jesus, e fala, olha os demônios, e está todo mundo contando vantagem. E Jesus diz, sabe no que vocês têm que se alegrar? É que vocês vão chegar do outro lado. O barco vai chegar lá, ou seja, o nome de vocês está escrito no livro da vida, alegrem-se nisso. Não alegrem-se naquilo que eu faço, tanto quanto vocês se devem alegrar em quem eu sou, a salvação de vocês. É isso que Pedro aprendeu. Pedro aprendeu isso, tanto aprendeu que ele escreveu em 1 de Pedro 3,18, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus, a fim de levar o barco ao outro lado. Sabe por que muita gente se decepciona com Deus? Porque não entenderam que Deus nunca prometeu acalmar a tempestade. Pelo contrário, Ele diz em João 16:33, no mundo vocês terão muitas tormentas. Mas tenham bom ânimo, eu atravessei até o outro lado, e se vocês segurarem na minha mão, se vocês me receberem no seu barco, vocês vão descobrir que vento, ventar ou não ventar não importa, ter ou não ter pão não faz diferença. Oh meu povo, os milagres de Jesus em João estão aqui, não é para mostrar tanto quanto o que Ele pode fazer por você, no sentido de te dar uma vida para você viver do seu jeito. Não, é muito mais para dizer para você, olha, eu sou o vinho novo, melhor do que tudo que você já provou na vida. Olha, eu sou a palavra da vida para o coração cheio de desesperança, quando Ele cura o filho daquele oficial à distância. Eu sou a única esperança nessa vida cheia de morte, quando Ele cura o paralítico no tanque de Betesda. Eu sou a única satisfação para a sua alma, quando Ele multiplica pão e peixe. Eu sou a presença que salva e consola, quando Ele vem sobre as águas do mar e leva o barco até o outro lado. Eu sou a luz gloriosa para o seu coração, quando Ele cura o cego de nascença. Eu sou a ressurreição e a vida, quando Ele ressuscita Lázaro. E a pergunta dele para você hoje é, você já provou do eu sou? Você já recebeu Ele no seu barco? Ele não promete livrar você de tormenta. Pelo contrário, pode ser que Ele te leve à tormenta e a outra tormenta. E tudo isso Ele faz para curar a gente, curar o nosso coração, destruir nossos ídolos. Porque Ele sabe que se a gente viver na sombra e água fresca dessa vida fútil, a gente se destrói. Cristo não promete livrar da tempestade, mas Ele caminha sobre a tempestade. Ele caminha sobre as ondas agitadas do mar, Ele faz o seu caminho sobre a tempestade para chegar até nós. Dessa forma, Ele tem a tempestade debaixo dos seus pés. Ele é soberano, Ele controla, Ele dosa a tempestade na vida da gente. E mais, a tempestade é a porta de entrada para o meu e para o seu coração.
Ele chega a nós pela tempestade. Cristo não promete livrar da tempestade, mas Ele vai estar conosco na tempestade, todos os dias. Ele prometeu estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até o barco chegar do outro lado. Pode parecer que não, gente, mas o Senhor nos vê na tormenta. Ele viu os discípulos. E Marcos é lindo, Marcos está contando o que ele ouviu Pedro pregar. E Marcos escreve, Marcos 6,47, durante a noite é escuro, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, no meio do nada. Jesus sozinho em terra, sem nada distraindo ele viu que estavam em apuros, remando com força, lutando contra o vento. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, revelando-lhes glória, mas quando o avistaram sobre as águas, pensou que era um fantasma, ficou com medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Você está na tormenta? É capaz que sim. Como é que está seu coração? Como é que você tem orado? Pelo que você tem orado? Ou você já nem consegue mais orar? João nos ensina que o Senhor vem a nós na tormenta. Não se assuste com Ele, com a forma dele ser, com o jeito dele fazer. Receba Jesus com fé, acalme-se, confie, deixe Jesus se revelar a você na face dele. Esqueça da tempestade, gente. João não quer que você lembre dos ventos, por isso que João não fala dos ventos. E aí, esse texto que conta desse milagre, lá em Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, nos conta que Pedro, quando viu Jesus vindo, Pedrão virou e falou assim: eu quero ir aí, se é o Senhor, me faz andar sobre as ondas. E aí Pedro começa a andar, e quando ele tira os olhos de Jesus, e olha para a tempestade, olha para a doença, olha para o problema, olha para a crise financeira, olha para o Lula, olha para o Bolsonaro, olha para essas coisas todas, quando tira os olhos de Cristo, Pedro foi afundando, até que Jesus estende a mão e levanta Pedro de novo. Então hoje à noite João te diria, se João o apóstolo estivesse pregando aqui, ele diria: tire os olhos da tormenta, coloque os olhos em Jesus, tire os olhos do problema do seu casamento, tire os olhos dos problemas da sua casa, com seus filhos, com a sua saúde, tire os olhos dos problemas dessa nação, coloque os seus olhos em Jesus e diga: Senhor, eu não consigo. É seu. O que o Senhor quer me revelar nessa tormenta? O que do Senhor eu tenho que aprender? Qual é a faceta da beleza da sua glória que eu ainda não vi? Tire os olhos do mar agitado, olhe para Jesus. Não queira acalmar a tempestade, receba Jesus, ouça Jesus, aprenda de Jesus. O que Ele quer revelar para você sobre Ele? Quem olha para a tormenta, quem olha para a enfermidade, quem olha para os conflitos, quem olha para as dificuldades, quem olha para as ondas agitadas do mar, corre o risco de se afundar e se decepciona. Tanta gente vem para Jesus, mas não tira os olhos daquilo que os trouxe a Jesus e afunda. Tire os olhos daquilo que te trouxe a Jesus. Tire os olhos dos seus pecados, tire os olhos das suas tentações, tire os olhos da pornografia, tire os olhos do pecado, tire os olhos da tormenta que te trouxe, ou da tormenta em que você está, tire os olhos disso, receba Jesus no barco, olhe para Ele, escute Ele, e quando você menos se der conta, você chegou do outro lado. Esse é o segredo. Jesus é o grande eu sou na tormenta. Receba Ele pela fé, creia nele para a sua salvação e olhe para Ele em busca de satisfação e sossego para o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore ao Pai agora, ore a Deus, o grande eu sou.
Você não consegue mais orar? Cansou de tanto pedir? Será que você não vinha pedindo pela coisa errada? Geralmente a gente pede para Deus mudar o outro, transformar o outro, resolver o problema. Tire os olhos disso. Coloque os olhos em Jesus, veja Ele sobre as ondas, veja Ele sobre o mar, veja Ele soberano sobre os problemas. Ouça Ele dizer: não tenha medo, sou eu. Deixe Ele se revelar a você. Vá para as Escrituras. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não nos deixe confundir. Nós não precisamos de mais pão e peixe. A necessidade não é de um barco mais resistente. Não são de velas mais firmes para aguentar o vento. Não é de experiência acumulada. A necessidade é de Cristo, Cristo no barco, Cristo no coração, Cristo na vida, Cristo dizendo: não tenham medo, eu sou. Que o Senhor possa acalmar os corações aqui hoje à noite. Ó Deus, o vento não importa se sopra ou se para, não faz diferença, porque se sopra, é sobre ele que o Senhor vem. E se não sopra, o importante é o Senhor. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres que não que buscam o Senhor não pelo que o Senhor dá, mas pelo que o Senhor é. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é o sustento da nossa alma. O Senhor é a salvação para a nossa vida num mar de tormenta. Ó Deus, dá-nos essa convicção e que possamos sair daqui certos de que o Senhor está no barco conosco. Em nome de Jesus. Amém.